Vou chamar aqui para a primeira palestra, né, o impacto da musicoterapia, o André Altaus, é isso? Diego! André, eu estou precisando outra... Perdão. Está vendo? Vocês estavam atentos. O Diego. Perdão, Diego. Se você quiser ficar mais na diagonalzinha, vai ter uma apresentação ou não? Vai. Então, o impacto da musicoterapia, eu acho que eles já estão aí com a apresentação. E aí você pode ficar indo e vindo e eles vão passando ali, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Bom dia. Ó, pessoal animado. Comeram o bolinho, né? O bolo estava bom. Quando a gente percebe... Depois, a hora que o Davi estava fazendo oração, e chegou o nosso querido amigo fotógrafo e pianista e começou a tocar, a gente percebe que muda um pouco a nossa relação, né? Parece que a gente se conecta... Estávamos conectados em oração, mas parece que alguma coisa mudou a mais. E essa percepção que a gente tem, muitas vezes inconsciente, eu tinha ela quando eu comecei a estudar música. Eu falei, nossa, toca de algum jeito, né? E eu não sabia, não entendia como que tocava. Mas você vai trabalhando e você acaba normalizando algumas coisas que talvez não deveriam ser tão normalizadas assim. A gente não dá importância, né? E depois de um tempo, o público vindo, nossa, essa música me tocou, essa música mexeu comigo, em todos os lugares, orquestras que eu passava, shows, o pessoal falando, e você vai acabar não ligando para o que as pessoas falam, né? A gente acaba tirando a importância. E depois de um momento, a gente começa a ficar um pouco mais maduro e a gente começa a dar valor no que o outro diz, né? A gente começa a dar valor porque as outras pessoas sentem. E eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, comecei a me interessar sobre essa relação da música e ser humano. E aí a gente acaba caindo em música e saúde, né? Comecei a dar aula, música e pedagogia, música e saúde, e comecei a entender que essa relação, quando a gente fala, nossa, essa música tocou minha alma, essa música tocou meu coração, não é simplesmente emocional. Ela traz um efeito físico também. E eu vou falar um pouquinho sobre a música e a gente vai ver vou ver se eu consigo compartilhar com vocês essas sensações, essas impressões e essas descobertas que eu tive ao longo do tempo aí. Pode passar? Isso. E aí, a gente vai chegar, depois no finalzinho, eu vou falar da musicoterapia como ferramenta de inclusão no ambiente da igreja, tá bom? Mas antes, eu vou falar de uma maneira mais generalizada e abrangente. Pode passar, por favor. Isso, então, resumindo aqui, o que é musicoterapia? Musicoterapia é a utilização da música e experiências musicais para fins não musicais, modificando o ambiente e provocando a alteração do comportamento físico, mental, emocional e social. Então, a gente usa dos elementos musicais, ritmo, harmonia, melodia, os timbres, para desenvolver habilidades e a percepção, não só a percepção, mas as condições motoras, cognitivas, não só de crianças atípicas, mas do ser humano de uma forma geral. Então, desde idosos, adultos, a musicoterapia ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia mesmo, e vocês vão ver o porquê. Pode passar? Obrigado. Então, objetivos da musicoterapia. A musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e ou restabelecer funções do indivíduo para que ela possa alcançar uma melhor integração intrapessoal. Seria eu comigo mesmo, em relação ao meu corpo, ou interpessoal, eu para o outro, né? E, consequentemente, uma melhor qualidade de vida pela prevenção, reabilitação ou tratamento. Então, antes da gente falar da música, eu sempre gosto de falar isso, eu gosto de partir do som, né? Porque antes de alguma coisa virar música, ela é mais primitiva, entre aspas. Então, como a gente percebe o som? Pode passar para o outro. Aí. Então, como a gente percebe o som? O que é o som?
Então, existe um movimento, esse movimento desloca as moléculas de ar, e uma molécula vai empurrando outra até chegar no meu ouvido. Ali vai passar por uma série de mecanismos, pelo tímpano que vai vibrar os estribos, o martelo, vai bater no martelo, enfim. E vai chegar nas células ciliadas, passar pelo líquido, e eu vou transformar essa onda mecânica, deixa eu sair da frente, desculpa. Eu vou transformar essa onda mecânica em sinal elétrico, que vai subir para o meu cérebro, vai vir do ouvido e vai subir para o meu cérebro. E esse sinal elétrico ele vai ser interpretado. E aí que pode dar as grandes confusões, né? Então, esse sinal elétrico ele vai passar por alguns lugares que a gente não tem controle racional sobre eles. Então, vamos pensar no desenvolvimento da humanidade. Antigamente, para que servia o som? Para que servem os sentidos? Vai lá, Rúbia, você é uma pessoa inteligente. Não fica com vergonha. Então, os nossos sentidos, eles servem para a gente se relacionar com o mundo, certo? Então, eu escuto, eu vejo. Antigamente, para a questão de sobrevivência, não é isso? Ou se a gente for pensar em algum animal, para ele caçar, para ele fugir, ele precisa dos sentidos dele. Então, ele precisa do faro, ele precisa do ouvido, da visão. E nós também. Então, você imagina que um animal está na floresta, está escuro, ele escuta um barulho. Nossa, gostei, obrigado, gente. Me senti importante agora. Ele escutou um barulho, o animal. Antes mesmo dele saber, o coração dele já acelera, porque ele vai ter um sinal simples. Ou ele vai fugir, ou ele vai atacar. Não é isso? Se ele vai fugir, ou se ele vai atacar... Ah, obrigado. O cara é fotógrafo, pianista. Obrigado, irmão. E mídia, Então ele vai fugir ou ele vai atacar. Trazendo agora para a nossa realidade, se a gente escuta um som, a gente já tem uma impressão inconsciente sobre esse som. Se é um som muito forte, a gente vai se assustar, não vai? Isso, porque a gente sabe que alguma coisa de errada aconteceu. Ou se eu estou na cozinha e quebro um vidro, quebro um copo. Eu vou tomar cuidado para pisar no chão, senão eu vou cortar meu pé se eu estou descalço. Se eu escuto uma gritaria, eu sei que alguém precisa de ajuda, alguma coisa está acontecendo. Então, agora você imagina, uma pessoa que tem uma compreensão um pouco menor do mundo, escuta um barulho, ela vai se assustar. E ela vai chorar. Ou ela vai ficar com medo. E como que eu posso trazer e explicar que isso não tem nenhum problema? Então, voltando, vamos pro... Quando a gente é pequeno e a gente escuta a voz da mãe, geralmente a criança fica mais calma, não fica? Por quê? Racionalmente ela sabe? Racionalmente não, o bebê ele não compreende. Mas, é o quê? Isso. Mas como que surge essa relação? É um som ou um momento que o indivíduo se sente seguro. Ele se sente acolhido, protegido. Ali está quentinho, está gostoso. Minha fome está saciada. Então, aquela voz, ela me traz todas essas sensações. É claro que, então, até se minha mãe vem aqui, ela começa a falar, eu já fico mais tranquilo, né? Não é isso? E aí depois ele vai aprendendo que aquele ambiente, que primeiramente é intrauterino, então ele já está ouvindo toda a batida do coração da mãe, a voz da mãe de uma maneira diferente, mas a partir dos 4 meses a criança já está ouvindo mais ou menos, né? Então,
ela já começa a saber que, nossa, aqui é um lugar gostoso. Essa voz, ela é reconfortante. E ela vai crescendo e vai aprender que quando a mãe está, ela pode dormir tranquila. Então ela pode dormir melhor. Depois vai conhecer a voz do pai, da família. Não é assim? Agora, vamos pensar que a gente tem registro histórico de instrumento musical há mais ou menos aí uns 35 mil anos. Né? Registro de um instrumento. E vamos pensar que um instrumento já é uma coisa muito bem elaborada. Agora você imagina a voz. Então a música acompanha o ser humano há muito tempo. Em todos os continentes, a gente tem música. Não é um lugar ou outro. Todos os lugares, todas as sociedades. Pode ser que um lugarzinho ou outro, uma tribo, outra não cante, mas, de forma geral, todo mundo faz música. O que aconteceu quando a gente estava aqui no louvor? A gente se conectou, certo? Num só pensamento, num propósito. Não foi todo mundo cantando junto, aí o corpinho já começa a mexer, todo mundo mexendo junto. A gente entra numa sincronia, não é? Isso não é só no louvor que acontece. Antigamente, existiam os cantos de trabalho, né? Então, as pessoas cantavam para trabalhar juntos, fazendo os mesmos movimentos, todo mundo trabalhando no mesmo ritmo. Quando os exércitos saíam para a guerra, tinham os tambores marcando, para quê? Para marcar os passos do exército, para eles marcharem juntos. Claro que, ao longe, quem estava escutando aqueles tambores e todos aqueles milhares de pés batendo juntos, já ficava amedrontado. Então, além da gente sincronizar o exército para ir até lá, o som já assustava o inimigo. Então, vocês percebem como o som, antes mesmo de ser música, ele já causa muitos efeitos no ser humano? E aí a musicoterapia se utiliza desses elementos que, num primeiro momento, a gente tem como inconscientes e a gente tenta utilizar essas ferramentas para uma melhor qualidade de vida, para uma melhor aproximação, né, do indivíduo, para que ele se sinta acolhido e ele saiba que ali é um lugar que ele pode escutar o louvor sem ter medo. Porque, muitas vezes, a gente não sabe como o indivíduo percebe o som. Para a maioria aqui, pode ser que o som que fizeram aqui seja agradável. Mas pode ser que, para alguém, alguma coisa não esteja tão funcionando. Um exemplo disso, alguém tem um idoso com um problema de audição em casa? Sim. Isso. E às vezes quando tem muita gente conversando junto, ele não fica meio irritado? Porque ele não consegue entender o que está acontecendo. É muita informação. Por quê? O range... Não tira foto, brincadeira. O range... Eu falo range Então, o nível de frequência que a gente ouve, mais ou menos, é de 16 Hz até 22 mil Hz. O que é isso? Sons muito graves e sons muito agudos. Conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente a gente vai perdendo. Então, os graves, muito graves, a gente começa a não perceber tão bem, os agudos também, e as coisas vão ficando com um som meio estranho. E a voz humana, principalmente das consoantes, né, é um som muito agudo. E a gente vai perdendo isso, e as coisas começam a ficar sem articulação. E a gente começa a não entender direito o que está acontecendo. E a gente começa a não entender as palavras, e aí começa a irritação, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo, aquilo é uma confusão. Agora, a gente está falando de idoso, né? Agora vamos pensar numa criança que, por algum motivo, seja biológico ou físico, no ouvido mais externo aqui, ou no processamento,
por algum motivo, o som chega estranho para ele. Ele não entende o que está acontecendo. A reverberação, reverberação é quando o som fica batendo nas paredes aqui, o som ele começa a ficar bagunçado. Então, eu não entendo o que está acontecendo. Então, também incomoda. Então, existem vários motivos para que a pessoa, para que o indivíduo possa se sentir incomodado com o som também. Então, não só o medo, não só o acolhimento, mas o como a gente percebe o som, ele também pode interferir no nosso dia a dia. Certo? Então, por isso que é importante a gente falar sobre o histórico sonoro do indivíduo, no sentido de que, dentro da história de cada um, a gente tem sons que mexem com a gente de formas diferentes. Então, se, quando eu era pequeno, eu sofri um acidente de carro, e aquilo foi traumatizante para mim, qualquer som que se assemelha a uma freada, alguma coisa, eu já fico assustado. Um trauma. Isso é uma coisa grande. Agora, quantas coisas pequenas acontecem com a gente que são sons familiares, muitas vezes de maneira inconsciente a gente absorve aquilo e do nada, fiquei nervoso, não sei, me deu um ataque cardíaco aqui, o que aconteceu? Não sei. Depois até eu perceber que foi um som que aconteceu que de alguma maneira inconsciente, fez me remeter a alguma coisa do passado que mexeu comigo. E muitas vezes acontece isso na clínica, no ambiente terapêutico. Muitas vezes, algum som específico, um estudo de caso, uma vez que eu estava dando uma lida, uma pessoa, ela acordava toda a madrugada com taquicardia, e ela pensou que era terror noturno, síndrome do pânico, e tinha uma goteira na casa dela. E ficava pingando, a torneira não estava fechando, e ficava pingando. E depois de muito tempo, muita terapia, né, depois de noites e noites sem dormir, ela foi descobrir com a mãe de um trauma de infância, de uma enchente, que ficou pingando, e ela associou esses sons. Não estou falando de neurodivergência, não estou falando de crianças atípicas, estou falando que pode acontecer com qualquer um aqui. Agora, vamos ir para o tema aqui. Ixi. Tá ligado? Estou apertando todos. Foi. Ótimo. Oi. Tá, 10 minutos eu falo demais, gente, desculpa. Então, para ser mais sucinto e direto, por que a gente coloca o coitadinho da bateria aqui, nesse aquário? Coitado dele. Porque é um som muito forte, não é isso? Às vezes o ambiente não comporta a potência do som do instrumento. Então a gente coloca ele no aquário para tentar melhorar a acústica, para que todos escutem melhor a voz, que teoricamente aqui a gente coloca no primeiro plano, depois os instrumentos harmônicos e bateria. Certo? Porque é um som muito forte. Por isso que a gente tem tratamento acústico, para tentar melhorar, para que todos compreendam melhor essa sonoridade. E quando a gente está falando de TEA, a gente pode estar falando de um processamento acústico que tem alguma questão, que tem alguma dificuldade, seja nas frequências agudas, seja nas frequências graves. Ele pode ser que tenha alguma coisa que incomode ele ali. Então, quanto melhor eu conseguir fazer um tratamento para que todos os sons cheguem com qualidade, cheguem bem num nível ok, melhor, todos aqui vão compreender melhor o som que está acontecendo e as crianças também.
Só que muitas vezes a gente pode entrar no outro aspecto, dos traumas, dos medos. Pode ser um som que por algum motivo ele tem um medo, que ele não sabe explicar, a gente também não sabe qual que é. E aí a gente faz a aproximação, a sensibilização da criança com os instrumentos. Muitas vezes, como está tocando tudo junto, a gente não sabe o que é. Se é o teclado, se é o som da bateria. A gente sabe que a criança não gosta. Então, a gente pode fazer uma aproximação, mas depois eu falo melhor. Então, a musicoterapia pode ser uma ferramenta eficaz para promover a inclusão de indivíduos com transtorno do espectro autista em igrejas. Aqui estão algumas formas de utilizá-la. Então, exploração musical. Organize sessões regulares de exploração musical guiada por um músico participante da igreja, que podem incluir atividades como tocar instrumentos, cantar ou ouvir música. Essas sessões devem ser adaptadas às necessidades e preferências individuais dos participantes. Então as crianças já conhecem o ambiente da igreja, se sentem bem, mas na hora do louvor elas ficam incomodadas. Então, antes de começar, então fazer uma aproximação. Aí depende muito do grau. Então, se for uma versão muito grande, num primeiro momento só chegar perto, sem tocar, sem som, só para ele ver que não tem problema transitar perto dos instrumentos. Se ele sentir vontade, deixar encostar sem o som. Primeiro, dependendo do nível de aversão. Caso, não, tudo bem, não tem problema, ele chega. Isso pode ser em 10 minutos, ou pode ser que demore 2 meses. A gente nunca sabe, né? É sempre uma surpresa. Então, chegou, não tem medo, ok. Volume bem baixo. E aí deixa ele se aproximar, deixa tocar, deixa ouvir o som, deixa ele entender que aquilo não vai causar nenhum mal, que aquilo não vai doer, e ele vai se naturalizar. Ele vai ver o formato, que às vezes a gente pode pensar que seja alguma coisa relacionada ao som, mas pode ser alguma coisa relacionada ao formato, ao timbre. Não é, às vezes é o timbre de metal que incomoda, não é o volume do metal. Então, o timbre das peles, da bateria, do bumbo, madeira, do contrabaixo, da guitarra. Então, deixa ele explorar, deixa ele tocar. Volume baixo. Depois, aumentar um pouquinho. Depois, não 5 minutos depois de 1, 2 vezes, depois de 1 mês. Então, sempre, quando a gente fala dessa dessensibilização, é sempre estar atento ao que o outro está mostrando para você. Se ele já está se retraindo, ele já não está querendo. Então, deixa um pouquinho, deixa ele à vontade. Você vê que ele está solto, aí tudo bem, você pode aumentar um pouquinho mais o volume. Mas sempre prestando atenção no que o outro está te falando. Te falando não de uma maneira verbal, né? Existem tantas coisas que a gente pode falar de maneira corporal, expressiva, e muitas vezes vai ser não verbal mesmo. Você está olhando, você está vendo a expressão. É uma expressão de medo, é uma expressão de curiosidade. Então, vamos perceber o outro, né? Então, essa é uma tática que a gente pode utilizar, fazer essa sensibilização, dessensibilização com as crianças, permitindo que eles venham, que eles conheçam os instrumentos, que a gente cante junto, músicas que estejam dentro do repertório, que eles gostem, e depois a gente pode ir ampliando esse repertório. E sempre é bom, né, falar do repertório musical das crianças, porque ele é um ponto de partida. Então, a gente começa de onde eles se sentem mais confortáveis, com aquele som mais confortável, e depois a gente vai ampliando, né? A gente vai ampliando esse repertório. Porque dentro da parte musical pode ser que exista alguma rigidez na criança, que ela goste daquela versão da música, com aquele cantor, com aquele tipo de instrumento, e quando você toca a mesma música, com outro cantor, com outros instrumentos, pode ser que ela não goste da música.
Então, esse é um tipo de rigidez que é mais difícil da gente perceber. Mas ele também existe. Então, apresentar às crianças, não só as crianças, para a gente também, possibilidades diferentes do mesmo repertório, quantidades de instrumentos diferentes, cantores diferentes, uma versão só instrumental, uma versão só com coro. Aumentar essa possibilidade, aumentar esse repertório, também vai ajudar nas questões de rigidez da criança. Então, inclusão na liturgia. Integra a música em momentos específicos dos cultos, permitindo que a pessoa com TEA participe através da música. Isso pode incluir tocar instrumentos durante o culto e fazer parte dos corais adaptados. Prometo que eu vou terminar no horário. Então, depois desse processo, dessa dessensibilização, a gente viu que está tudo certo, tudo ok. Trazer ele, talvez não em todos os momentos do culto, mas em algum momento específico, ou talvez no ensaio, é uma possibilidade também, trazer para participar junto. Entendam que aqui o objetivo ele não é artístico do perfeccionismo. A gente não está querendo que ele toque perfeitamente os instrumentos. A gente só está querendo que ele toque, que ele esteja aqui e que ele esteja bem. Ele tocar em harmonia com o grupo, isso é um outro passo, isso é uma outra coisa que, nesse momento, depois da dessensibilização e no acolhimento, não é importante. Ele está tocando certo, está tocando bem. Ele tem que estar tocando junto, acolhido no grupo. E, como qualquer aprendizagem nossa, em algum momento, quando a gente começou a tocar ou a cantar, a gente não começou bem. Ou você sempre cantou bem desse jeito? Não, canta. Mas você melhorou, você treinou, foi treinando e foi melhorando. A mesma coisa o nosso pianista. Com certeza ele não nasceu, mas ele foi melhorando. E os tempos, para cada um, se eu começar tocando piano hoje, eu vou demorar um tempo para aprender, diferente do tempo dela. Então a gente tem que respeitar o tempo do outro também. Então, grupos de música. Crie grupos ou corais onde pessoas com TEA possam se expressar musicalmente. Esses grupos podem ajudar a desenvolver habilidades sociais e emocionais em um ambiente de apoio. Ambientes sensoriais. Ofereça ambientes sensoriais ajustados, como salas com diferentes tipos de música e sons suaves, para que indivíduos com TEA possam participar de acordo com o seu conforto. Sabemos que isso não é tão simples, mas algumas poucas alterações, como pequenos tratamentos acústicos, já ajudam. Então, se a gente está falando de uma criança que ainda tem muita aversão, talvez uma sala fechada com um som mais baixo. Eu não sei se aqui vocês televisionam o culto, né? Talvez uma sala passando o culto no YouTube com um som mais baixo possa ser um passo para essa inclusão e depois trazer ele aqui para dentro, né? Porque quando a gente está na TV, é mais fácil a gente ter o controle do volume, é mais fácil a gente ter o controle do ambiente, porque aqui, muitas vezes, a gente tem algum irmão do lado que vai bater a palma muito forte, porque está empolgado com a música e vai dançar, e às vezes o movimento brusco pode assustar a criança também. Então, a gente tem um ambiente um pouco mais controlado e depois a gente vai inserindo ele num ambiente que, muitas vezes, a gente não tem muito controle, né? A gente não sabe quem senta do lado, quem não senta do outro, se está perto do tio que gosta, do tio que não gosta. Então, capacitação de líderes e voluntários, treine líderes voluntários, que é o que estamos fazendo aqui, da igreja para entender as necessidades de pessoas com TEA e, posteriormente, utilizar a música de maneira inclusiva e sensível. Feedback e adaptação, né? Peça o feedback dos pais e ajuste as atividades conforme necessário para garantir que elas sejam envolventes e benéficas. Então, sempre isso. No começo, sempre com o repertório que a criança gosta e depois a gente vai ampliando aquilo e mostrando as novidades e mostrando um mundo que ela não conhece ainda, né? Então, quando a gente... Só para... Acho que já está acabando? Isso. Para a gente
falar um pouquinho da acústica do lugar, né? Porque muitas vezes o som muito forte, aqui a gente tem um bom equipamento, aqui a gente tem um tratamento acústico legal, mas muitas vezes a igreja não tem essa possibilidade. Então ela vai pegar a caixa de som que ela consegue ter, com os instrumentos que ela vai conseguir ter, com tratamento acústico, que é possível, e às vezes o som não fica tão bom, fica estranho. Às vezes a gente acha estranho, mas para a gente tudo bem. Às vezes para eles não. Então, um maior cuidado, quando a gente, para quem está acostumado com som, quando a gente aumenta muito o som da caixa acústica, não fica distorcido, não fica estranho, fica feio, né? A gente sente essa estranheza. Agora imagine para quem tem uma sensibilidade mais apurada, né? Então, corrigir o tratamento acústico do ambiente, colocar cortinas, investir em pinturas acústicas, forro acústico, colocar estofado nos bancos, painel acústico. Porque tudo que evita que o som fique reverberando de um lado para o outro, ajuda a ficar mais organizado. Não tem como. Não conseguimos. O tempo acabou. Um protetor muitas vezes ajuda. Soluciona o problema? Não. Mas ajuda no processo. Então, a musicoterapia pode ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor, diminuindo o sofrimento e promovendo a participação ativa e o desenvolvimento pessoal dos indivíduos com TEA. Gente, desculpa correr o finalzinho, mas é que eu enrolo muito. Então, agradeço a todos, agradeço a iniciativa do projeto aí, da Integrare, da Mirada e da Unipas. E é um projeto muito importante que está acontecendo hoje aqui. Aproveitem bem o dia.